Quero falar agora sobre o São Paulo, sim. O tricolor ainda está no mercado em busca de um centroavante. Aí você deve estar pensando, Nicola, janela de inscrições fechou na terça-feira, é verdade. Mas existe uma exceção que permite ao São Paulo contratar jogadores desempregados até o dia 12 de setembro. E o mapeamento do tricolor nesse momento se dá justamente em relação a centroavantes que não têm vínculo com qualquer clube. Listei aqui 4 jogadores internacionais com carreira reconhecida que estão disponíveis no mercado. O primeiro deles, Aboubakar, centroavante camaronês de 33 anos de idade, estava recentemente jogando no futebol turco, mas conseguiu seus melhores momentos vestindo a camisa do Porto. Toko Ekambi, outro camaronês de 32 anos de idade, o último time dele, o Al-Ettifaq, já passou por Lyon, Rennes e Vila Real. Paco Alcácer, centroavante espanhol, 32 anos de idade. O último clube dele, o Al-Sharjah, passou por Vila Real, Barcelona, Borussia Dortmund e Valência. Tem também o Ben Yedder, atacante francês um pouquinho mais baixo, de estatura só mediana, mas muito forte, centroavante, 35 anos de idade. Estava jogando no Irã, no Sepahan. Também esteve no Mônaco e no Sevilha. Esses 4 atletas, por exemplo, poderiam ser contratados pelo São Paulo. Antes de gravar o vídeo, eu entrei em contato com o presidente Júlio Casares para perguntar, Júlio, o São Paulo ainda cogita contratar um centroavante ou dá para descartar? Dá para dizer que não chega ninguém? E a resposta do presidente do Tricolor, só vamos contratar se tiver uma boa oportunidade de mercado. Por boa oportunidade, alguém que o São Paulo entenda que chegue para ser titular absoluto e que não custe um caminhão de dinheiro. Você sabe da dificuldade do São Paulo. Como esses jogadores que eu citei estão livres, São Paulo não precisaria gastar muito dinheiro com a aquisição, não precisaria gastar não teria qualquer custo com a aquisição dos direitos econômicos, mas a grande questão é quanto é que vai custar a multa, quanto é que você vai pagar de salários, enfim, essa questão precisa ser resolvida, mas o São Paulo está sim no mercado em busca de centroavante, beleza? Só para completar, registrar que Dineno hoje é o único camisa 9 de ofício no elenco, o Tapia, o Luciano e o Rigoni poderiam quebrar o galho. Só para completar, um registro importante. Uma conta que cobre o Al Hilal na Arábia Saudita, com 3 milhões e 200 mil seguidores, chegou a afirmar, depois do desfecho negativo das tratativas entre São Paulo e Al Hilal por Marcos Leonardo, que o atacante será emprestado no inverno saudita, ou seja, a partir de janeiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Evangelos Marinakis enfim admitiu de forma pública que negocia com o São Paulo e que pode se tornar sócio do clube nas categorias de base. Em entrevista à TNT Sports ele disse, abre aspas, nós temos examinado vários clubes no Brasil. O que eu gostaria de fazer é ter uma participação nas categorias de base, nos jovens talentos. Estamos buscando unir forças com uma das maiores categorias de base do Brasil, com o São Paulo. Nós tivemos sérias discussões e negociações. O Brasil é um país que eu amo e eu realmente valorizo o talento e o espírito, e o futebol representa a vida. O repórter ainda pergunta, mas Marinakis, quando você fala em São Paulo, você se refere à cidade ou ao time de futebol? E a resposta, abre aspas, nós estamos interessados na categoria de base do São Paulo. Tivemos conversas em São Paulo. Também vimos um grande jogo no Maracanã com a nossa equipe juvenil no ano passado. Ele se refere à final do Mundial Sub-20, em que o Olympiacos, a equipe dele, perdeu para o Flamengo e ficou vice-campeã. Aí o Marinakis completa, como eu disse, eu não posso dar muitos detalhes agora, mas o Brasil é um país que nós queremos investir. Cheguei a dizer para vocês com exclusividade que o São Paulo votaria nessa quinta-feira a aprovação do plano de um fundo que vai ser criado e vai poder receber até 350 milhões de reais. Esse fundo vai contar com aportes da Galápagos e também de Evangelos Marinakis, e com o dinheiro São Paulo pretende fazer de Cotia a maior categoria de base do futebol brasileiro, revelando atletas de toda a América do Sul. E você, o que pensa sobre o tema? Não esquece de usar o espaço para comentário, deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o São Paulo. O Conselho de Administração do Tricolor aprovou por unanimidade a criação do Fundo de Cotia, que trata-se de um fundo de investimento em participações. A ideia é alcançar até 350 milhões de reais com a Galápagos e com Evangelos Marinakis, para que o São Paulo vá buscar os melhores atletas de categoria de base da América do Sul, para ter a melhor base do futebol brasileiro e, por consequência, se tornar o clube que mais vende jogadores para o exterior. A ideia do Palmeiras é fazer o que o
A ideia do São Paulo é fazer o que o Palmeiras faz com o João Paulo Sampaio. O tricolor alegava que não tinha dinheiro para, por exemplo, contratar o sub-15 do Independente Del Valle, que surgia como um grande craque, ou então o sub-17 do Tajeres, que era super elogiado pela imprensa. A partir desse aporte de até 350 milhões de reais, o São Paulo se entende com condições de contratar os melhores jogadores sub-20 do continente, torná-los ainda melhores na base para que, quando promovidos ao time principal, se valorizem e rendam bastante grana. Dos 350 milhões que o São Paulo pretende arrecadar com esse fundo, 200 milhões estão garantidos com o Fundo Galápagos. Agora resta que o Evangelos Marinax cumpra o memorando de entendimentos e aporte o restante do dinheiro, o que vai lhe garantir uma série de vantagens. Só para completar, depois da aprovação do Conselho de Administração, o São Paulo vota no mês de setembro essa criação desse fundo no Conselho Deliberativo. A tendência é que seja aprovado e a partir daí, ainda em 2025, Cotia deve começar a mudar e se transformar. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que Rigoni está cadastrado, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário, ou seja, está à disposição do técnico Hernan Crespo para a próxima partida. Contar ainda que o lateral esquerdo Patrick está sendo emprestado por um clube do Chipre, negócio de 200 mil euros ou 1 milhão e 200 mil reais pelo empréstimo. Se esse time do Chipre quiser comprá-lo, vai precisar desembolsar 2 milhões de euros ou 12 milhões e 600 mil reais por 50% dos direitos econômicos. São Paulino Roxo, Marcos Leonardo em 26. Bora explicar um pouquinho dos bastidores da negociação. Eu até havia esticado a live, ontem a gente fez uma live de quase 2 horas, porque eu tinha expectativa de ainda durante a live contar para vocês sobre o desfecho. Acabou que coisa, sei lá, de 40 minutos depois, meia hora depois, veio a informação via WhatsApp, a pessoa do São Paulo me procurando para falar: Nicola, não vai rolar mesmo? O Al Hilal fez uma série de exigências e melou o acordo. Deixa eu contar um pouquinho dos bastidores. O São Paulo, buscando um centroavante, pensou no Marcos Leonardo e foi avisado que o Marcos Leonardo era São Paulino na infância. São Paulo entra em contato com o Marcos Leonardo e ele se anima com a ideia porque ele sabia que não jogaria no Al Hilal, beleza? A partir daí começaram as negociações com o Al Hilal. Primeira pedida do São Paulo, empréstimo gratuito com o time saudita ajudando com a maior parte dos salários. Ele ganha por mês lá na Arábia Saudita 2 milhões e 700 mil. O Al Hilal disse: esquece, nessas condições não há negócio. Aí o pessoal de São Paulo procurou o Marcos Leonardo e falou: a gente queria muito te contratar, mas não vai ser possível, não temos condição. Aí o Marcos Leonardo falou: mas o que está pegando? Os caras querem uma compensação financeira e querem que a gente ajude com os salários. O Marcos Leonardo estava tão afim de jogar no São Paulo que falou assim: vamos fazer o seguinte, eu abro mão dos meus salários na Arábia Saudita, tá? E aí a gente se acerta para vocês pagarem um salário que vocês consigam para mim. São Paulo procurou o Al Hilal e falou: vocês vão garantir uma economia aí de 2 milhões e 700 mil por mês, vezes 4, número de meses que restam até o fim da temporada. Vocês topam fazer acordo com a gente nessas condições? Aí o pessoal do Al Hilal respondeu ontem à noite: bom, já que o Marcos Leonardo topa abrir mão do salário, e vocês não vão precisar bancar o salário astronômico, vocês paguem para a gente uma compensação financeira. E aí, diante desse descompasso, dessa dificuldade, São Paulo e Al Hilal, às 10h15 da noite de ontem, decidiram colocar um ponto final na negociação. Posso assegurar para vocês que o vazamento da notícia de que o Marcos Leonardo estava a fim de jogar no São Paulo e já havia se acertado com o Tricolor, e essa notícia foi publicada primeiro pelo André Hernan, gerou um enorme desconforto no negócio. Ela atrapalhou demais a negociação, e a culpa, obviamente, não é do André Hernan. O jornalista está aqui para informar. O que o São Paulo tenta é descobrir quem vazou para o André Hernan, tá? Porque essa pessoa do São Paulo que fez o vazamento da notícia jogou contra o próprio clube. E a suspeita hoje recai sobre os ombros de Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol de São Paulo. O único a falar de forma aberta sobre essa suspeita foi o Baby, o presidente da torcida organizada independente, a maior uniformizada do São Paulo. Ele fez uma postagem criticando esse vazamento contínuo de notícias no São Paulo que atrapalham o Tricolor, e ele termina nessa postagem de um texto longo falando em farofa, enfim, que é como se referem ao Carlos Belmonte de forma irônica, o boca de farofa, tá? Dentro do Morumbi, entre os dirigentes do São Paulo também existe a desconfiança de que foi o Carlos Belmonte quem passou a informação. De qualquer forma, Marcos Leonardo não será contratado. A janela de inscrições para o Marcos Leonardo terminou porque ele está empregado, ele não pode ser registrado. Hoje o Edson Pinheiro, que é meu parceiro, torcedor fanático do São Paulo, me procura e falou: Nicola,
Mas se o Marcos Leonardo rescindir o contrato com o Al Hilal, ele não pode ser contratado? A resposta é não. Só podem ser contratados jogadores desempregados que já estavam nessa condição no dia do fechamento da janela de inscrições. Ou seja, você só pode contratar jogador de graça, livre, desempregado, desde que ele já tivesse desempregado nessa terça-feira, tá? Então essa é a realidade. O que o São Paulo projeta em relação ao Marcos Leonardo? Como ele quer muito jogar no São Paulo, e o Marcos Leonardo cogita aí a FIFA para rescindir o contrato de forma unilateral com o Al Hilal, alegando que o Al Hilal vai impedi-lo de trabalhar ao não registrá-lo no Campeonato Saudita, e isso vai ser confirmado no dia 14, existe essa chance de o Marcos Leonardo recorrer à justiça e pedir a quebra do contrato. Diante disso, com a quebra do contrato e livre no mercado, aí o Marcos Leonardo poderia ser opção para o São Paulo para 2026. Tudo muito distante, tudo muito longe, mas é uma possibilidade, tá bom? Anderson Trindade, fala, Nicola, algum retorno da diretoria do São Paulo sobre a matéria do GE, sobre ficar em déficit no final desse ano? Anderson, a diretoria do São Paulo vai num caminho completamente contrário. Os caras têm convicção de que até pelo déficit que foi abaixo do que estava orçado, eles têm a capacidade de buscar um superávit. Só para lembrar, né? A expectativa, o estimado era de um prejuízo de 60 milhões de reais. São Paulo teve um prejuízo de 38 milhões na primeira parte do ano. Como a segunda parte é de mais receitas, uma série de receitas vão entrar com direito de transmissão, com participações em torneios, São Paulo está acreditando que pode terminar 2025 com o superávit. O Gil Souza, sonhar com a Abubakar e acordar com o Carlão, melhor apostar no Dinino. Cara, eu não sei quem falou sobre Carlão no São Paulo nas últimas horas, mas o Carlão está empregado na Ferroviária, e por conta disso não pode ser contratado pelo São Paulo. Deixa eu ver se alguém escreveu algo sobre o Carlão, até porque quando vocês começam a perguntar muito é porque alguém já tratou sobre o tema, tá? Mas como o Carlão tem vínculo com a Ferroviária, ele não pode ser contratado. Não vai ser o Carlão, tá, pessoal? Não pode ser contratado. Essa é a grande verdade. Como ele está registrado, não tem como negociá-lo. Boa noite, Nicola. Como pode a diretoria de São Paulo ser tão incompetente? Não me lembro qual site saiu, que o São Paulo ia terminar o final do ano com déficit, mas como vendeu todo mundo que podia vender. O Globo Esporte trouxe a notícia de que o São Paulo corre um sério risco de terminar com prejuízo a temporada e com uma dívida superior a R$1 bilhão, tá? O São Paulo alega que não, que o Tricolor nesse momento caminha para ter superávit. Eu acho que vai depender muito do que o São Paulo fizer em termos de desempenho em campeonato. São Paulo chega à final da Libertadores, vai entrar mais um caminhão de dinheiro com cotas, passa no azul. São Paulo é eliminado de forma precoce, cai para a LDU e fica longe no Campeonato Brasileiro, vai dar para prever que o São Paulo vai ter dificuldade. Nicola, o São Paulo vai tentar um centroavante, Abubakar ou Paco Alcácer. Augusto, eu mandei mensagem para o presidente do São Paulo durante a live e ele disse que se pintar uma boa oportunidade de mercado, o São Paulo pode fazer negócio. Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.